Fala, aluno e aluna, tudo bem com vocês? Sou o professor Francismar Guimarães, professor de Biologia, e na aula de hoje vamos falar sobre classificação básica dos seres vivos. Vem comigo! Bom, pessoal, vou falar para vocês, a gente vai utilizar 3 critérios, tá? Quantidade de célula, tipo de célula e o metabolismo. Pessoal, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre seres unicelulares, pluricelulares, seres autótrofos, heterótrofos, seres procariontes e eucariontes. Pessoal, então vamos lá. Seres unicelulares. O próprio nome diz, né? Unicelular. O que é isso? É um ser, ele vai ser constituído por um único tipo de célula, tá? O ser unicelular, a composição celular dele é formada, constituída por um único tipo de célula. Por exemplo, a gente pega uma bactéria, ela é um ser antigo, primitivo, e ela é um ser unicelular, formado aí por um único tipo de célula. Outros exemplos também são os protozoários, seres também formados por um único tipo de célula. Unicelular, ser formado por uma única célula. Pessoal, a gente também tem os seres pluricelulares, mas eles também são conhecidos como seres multicelulares. Vai depender muito do livro que você, estudante, está lendo, tá? O próprio nome também diz, seres multicelulares são aqueles seres formados por vários tipos de células. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o ser humano. O ser humano, ele é um ser multicelular, um ser pluricelular. Por quê? Porque no ser humano a gente encontra vários tipos de célula. Ele é constituído, ele é formado por vários tipos de célula. Então, por exemplo, a gente encontra no ser humano célula epitelial, que são células da pele, células nervosas, que são conhecidas como os neurônios, células musculares, células do tecido adiposo. Então, seres multicelulares, pluricelulares, são aqueles seres formados por vários tipos de células, mais de uma. Pessoal, no meio ambiente, no nosso ecossistema, na natureza, a gente pode classificar os animais em 2 grupos: os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles seres que têm a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento. Sintetizar significa produzir. Eles conseguem, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo das plantas. São seres autótrofos que, através do processo de fotossíntese, realizam o seu próprio alimento, produzem o seu próprio alimento. Na natureza, a gente também tem os seres heterótrofos. São aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles dependem de outros seres vivos para conseguir a sua fonte energética. Um dos exemplos são os leões na savana africana. Esses seres vivos, eles se alimentam de outros animais, então eles são chamados de heterótrofos, seres que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento e se alimentam de outros seres vivos para conseguir a sua fonte energética. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os seres procariontes e eucariontes. Aqui temos um exemplo da célula procarionte. A célula procariota é uma célula primitiva, é uma célula antiga, tá? A principal característica dela é que ela não tem uma estrutura denominada carioteca. A carioteca é uma membrana que vai envolver o material genético. Outra característica da célula procarionte é que o material genético dela é disperso no citoplasma. Esse material genético, ele não está guardadinho dentro de uma membrana. Ela não possui carioteca. Agora a gente vai falar sobre a célula eucarionte. A célula eucariota, ela é uma célula complexa, tá? É uma célula nova entre os seres vivos. Uma característica dessa célula é que o material genético, ele é guardado, envelopado por uma estrutura chamada carioteca. Outra característica dessa célula é que ela está presente nos animais mais complexos da natureza. Por exemplo, nós seres humanos possuímos células eucariontes, células complexas, tá? E aí, pessoal, gostou da aula de hoje?
Curtem, compartilhem e fiquem ligados, virão mais aulas.